Juízes, capítulo 1. Depois que Josué morreu, o povo de Israel perguntou a Deus, o Senhor: qual das nossas tribos vai ser a primeira a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: o povo de Judá vai primeiro, porque eu lhe dei a terra. Então o povo de Judá disse ao povo de Simeão: vamos juntos! A terra que nos foi dada! E lutemos contra os cananeus! Depois, iremos juntos! A terra que for dada a vocês! Assim as tribos de Simeão e de Judá foram guerrear juntas. E o Senhor Deus lhes deu a vitória sobre os cananeus e os perizeus. E eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Nesse lugar encontraram Adoni-Bezeque e lutaram contra ele. E eles derrotaram os cananeus e os perizeus. Adoni-Bezeque fugiu. Mas eles o perseguiram e prenderam. E cortaram os polegares das suas mãos e os dedões dos seus pés. Então Adoni-Bezeque disse: eu mandei cortar os polegares das mãos e os dedões dos pés de 70 reis, e eles apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus fez comigo o mesmo que eu fiz com eles. Então levaram Adoni-Bezeque para a cidade de Jerusalém, e ele morreu ali. Os homens de Judá atacaram Jerusalém e a conquistaram. Mataram seus moradores e puseram fogo na cidade. Depois foram lutar contra os cananeus que moravam nas montanhas, no deserto do sul e nas planícies de Judá. Também atacaram os cananeus que moravam na cidade de Hebrom, que antes era chamada de Kiriat Arba. E venceram Sesai, Aimã e Talmai, que eram filhos de Anak. Dali marcharam contra os moradores de Debir, que também era chamada de Kiriat Sefer. Então Caleb disse: eu darei a minha filha Axa em casamento ao homem que conseguir tomar Kiriat Sefer. Otoniel conquistou a cidade. Ele era filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb. Então Caleb lhe deu a sua filha Axa em casamento. Quando Axa foi morar com Otoniel, ela insistiu com ele que pedisse ao pai dela algumas terras. Axa foi para o lugar onde Caleb estava, e quando ela desceu do jumento, o seu pai perguntou: o que é que você quer? Eu quero um presente. Já que o senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes d'água. Então Caleb lhe deu as fontes que ficavam nas terras altas e nas baixas. Os descendentes do sogro de Moisés, que era queneu, saíram com o povo de Judá e foram de Jericó, a cidade das palmeiras, para o deserto de Judá, que fica ao sul de Arade. E ali viveram com os amalequitas. O povo de Judá e o de Simeão se juntaram e atacaram os cananeus na cidade de Zefate. Em nome de Deus, eles destruíram completamente a cidade e mudaram seu nome para Horma. Eles não tomaram Gaza, Asquelon e Ecrom,
e os seus territórios vizinhos. O Senhor Deus ajudou o povo de Judá e eles conquistaram a região das montanhas. Mas não puderam expulsar os moradores do litoral porque estes tinham carros de ferro. Como Moisés havia mandado, a cidade de Hebrom foi dada a Calebe. E ele pôs para fora dali os 3 filhos de Anak. Mas o povo da tribo de Benjamim não expulsou os jebuseus que moravam na cidade de Jerusalém. E os jebuseus dali vivem com o povo de Benjamim até hoje. O povo das tribos de José, isto é, Efraim e Manassés, também saiu. Eles atacaram a cidade de Betel, que antigamente era chamada de Luz, e o Senhor os ajudou. Eles mandaram espiões à cidade. Estes viram um homem que ia saindo e lhe disseram: Como podemos entrar na cidade? Diga, e não mataremos você. Então, o homem mostrou a entrada. Eles entraram e mataram todos os moradores da cidade, menos aquele homem e toda a sua família. Então ele foi para a terra dos heteus, construiu ali uma cidade e lhe deu o nome de Luz. E esse é o seu nome até hoje. A tribo de Manassés não expulsou o povo que morava nas cidades de Bet-San, Taanak, Dor, Ibleão, Megido e nos seus povoados. Os cananeus continuaram a viver nelas. Quando os israelitas ficaram mais fortes, obrigaram os cananeus a trabalhar para eles, mas não expulsaram todos. A tribo de Efraim não expulsou os cananeus que moravam na cidade de Gezer, e assim os cananeus ficaram vivendo ali com eles. A tribo de Zebulon não expulsou o povo que vivia na cidade de Quitron e Naalol. Os cananeus viveram com eles, mas eram obrigados a trabalhar para eles. A tribo de Azer não expulsou o povo que vivia nas cidades de Aco, Sidom, Alabe, Aquzibe, Elba, Afeca e Reobe. O povo de Azer viveu com os cananeus que moravam ali, pois eles não tinham sido expulsos. A tribo de Naphtali não expulsou o povo que morava nas cidades de Bet-Semes e Bet-Anat. Os cananeus viveram com o povo de Naphtali, mas eram obrigados a trabalhar para eles. Os amorreus forçaram a tribo de Dan a se retirar para as montanhas e não os deixavam descer ao vale. Os amorreus ficaram vivendo nas montanhas de Eres e Aishalon e em Saalabim. Mas o povo da tribo de José os dominou e os forçou a trabalhar para eles. As terras dos amorreus começavam na subida do Escorpião e em Sela e iam na direção norte. Juízes. Capítulo 2.
O anjo do Senhor foi de Gilgal a Boquim e disse aos israelitas: Eu tirei vocês da terra do Egito e os trouxe à terra que havia prometido a seus pais. Eu disse: nunca quebrarei a aliança que fiz com vocês. Não façam nenhum acordo com os moradores desta terra. Pelo contrário, derrubem os altares deles. Mas vocês não fizeram o que eu disse. Em vez disso, vejam o que fizeram. Agora eu digo que não tirarei este povo do caminho de vocês. Eles serão seus inimigos, e os deuses deles vão ser tentações para vocês. Quando o anjo terminou de falar, todo o povo de Israel começou a chorar. Por isso aquele lugar é chamado de Boquim. E ali eles ofereceram sacrifícios a Deus, o Senhor. Josué mandou embora todo o povo de Israel, e cada homem foi tomar conta do seu pedaço de terra. O povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu. Depois que ele morreu, eles ainda continuaram a servir o Senhor, enquanto viveram os líderes que tinham visto tudo o que o Senhor havia feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Ele foi sepultado no seu próprio pedaço de terra em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Todas as pessoas daquela geração também morreram. E os seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. Então o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, adorando os deuses dos cananeus. Eles deixaram de adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Começaram a seguir outros deuses, os deuses dos povos que viviam ao seu redor. Eles adoraram esses deuses e assim fizeram o Senhor ficar muito irado. Abandonaram a Deus, o Senhor, e adoraram Baal e Astarote. O Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e deixou que eles fossem atacados e roubados por povos vizinhos. Ele entregou os israelitas nas mãos dos inimigos que viviam ao redor, e por isso eles não puderam mais resistir. Sempre que saíam para lutar, o Senhor ficava contra eles, como tinha dito. Assim eles ficaram numa situação muito difícil. Então o Senhor Deus deu ao povo de Israel líderes fortes, chamados juízes, que os salvaram daqueles que os atacavam e roubavam. Mas eles não deram atenção a esses líderes. Continuaram a desprezar a Deus e a adorar outros deuses. Os pais deles haviam obedecido aos mandamentos do Senhor, mas eles não obedeceram. O Senhor lhes dava um líder e o ajudava. Enquanto esse líder vivia, o Senhor salvava o povo dos seus inimigos. Ele tinha pena dos israelitas, porque eles sofriam na escravidão. Mas, quando o líder morria,
eles voltavam a viver como antes e se tornavam ainda piores do que os seus pais. Iam atrás de outros deuses e os serviam e adoravam. Teimavam em continuar nos seus maus caminhos. Por isso o Senhor Deus ficou muito irado com o povo de Israel e disse: esta nação quebrou a aliança que eu mandei que os seus antepassados guardassem. E porque eles não me têm obedecido, não expulsarei mais desta terra nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Assim verei se os israelitas seguirão fielmente os meus caminhos, como seus antepassados seguiram. Assim o Senhor não expulsou logo da terra as nações que ele não tinha entregado a Josué, mas deixou que ficassem ali. Romanos, capítulo 11. Então eu pergunto: será que Deus rejeitou o seu próprio povo? É claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que ele havia escolhido desde o princípio. Vocês sabem muito bem o que as Escrituras Sagradas dizem naquele trecho em que Elias acusa o povo de Israel diante de Deus. Elias diz assim: Senhor, eles mataram os teus profetas e destruíram os teus altares. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. O que foi que Deus disse a ele? Ele disse: eu guardei para mim 7.000 homens que não adoraram o Deus Baal. A mesma coisa também acontece agora. Isto é, por causa da graça de Deus, ainda existe um pequeno número daqueles que ele escolheu. Essa escolha se baseia na graça de Deus e não no que eles fizeram. Porque se a escolha de Deus se baseasse no que as pessoas fazem, então a sua graça não seria a verdadeira graça. E isso quer dizer que não foi o povo de Israel que encontrou o que estava procurando. Quem encontrou foi apenas um pequeno grupo que Deus escolheu. Os outros não quiseram ouvir o chamado de Deus. Como dizem as Escrituras Sagradas, Deus endureceu o coração e a mente deles, deu-lhes olhos que não podem ver e ouvidos que não podem ouvir até o dia de hoje. E Davi disse que nas suas festas eles sejam apanhados e enganados, que eles caiam e sejam castigados. Oh Deus, faze com que eles fiquem cegos e que fiquem sempre curvados debaixo do peso das suas dificuldades. Agora eu pergunto: quando os judeus tropeçaram, será que eles caíram para nunca mais se levantarem? É claro que não. Mas porque eles pecaram,
a salvação veio para os não-judeus, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes deles. O pecado dos judeus trouxe grandes bênçãos para o mundo, e a sua pobreza espiritual trouxe ricas bênçãos para os não-judeus. Então, quando se completar o número de judeus que voltarão para Deus, as bênçãos serão muito maiores ainda. Agora estou falando a vocês que não são judeus. Enquanto eu for o apóstolo dos não-judeus, terei orgulho do meu trabalho. Talvez eu possa fazer com os que são da minha própria raça fiquem com ciúmes, e assim seja possível salvar alguns deles. Porque, quando os judeus foram rejeitados, o resto do mundo se tornou amigo de Deus. O que acontecerá então quando eles forem aceitos? Os que estiverem mortos receberão a vida. Pois, se o primeiro pão assado depois da colheita é dedicado a Deus, isso quer dizer que todos os outros pães também são dedicados a Ele. E se as raízes de uma árvore são oferecidas a Deus, os galhos também são dele. Alguns galhos da oliveira cultivada foram quebrados, e um galho de oliveira brava foi enxertado nela. Pois vocês, os não-judeus, são como aquela oliveira brava, e agora tomam parte na força e na riqueza espiritual dos judeus. Portanto, vocês não devem desprezar os galhos que foram quebrados. Como é que vocês podem estar orgulhosos? Vocês são somente galhos. Não são vocês que sustentam a raiz. É a raiz que sustenta vocês. Porém, vocês dirão: sim, mas os galhos foram quebrados a fim de darem lugar para nós. Isso é verdade. Mas lembrem que eles foram quebrados porque não creram. No entanto, vocês continuam na oliveira porque creem. E não tenham orgulho disso. Pelo contrário, tenham medo. Se Deus não deixou de castigar os judeus, que são como galhos naturais, vocês acham que Ele vai deixar de castigar vocês? Vejam como Deus é bom e também é duro. Ele é duro para os que caíram e bom para vocês, se continuarem sempre confiando na bondade dele. Senão, vocês também serão cortados. E se os judeus abandonarem a sua descrença, serão enxertados na oliveira cultivada, pois Deus pode enxertá-los de novo. Vocês, os não-judeus, são como aquele galho de oliveira brava que foi cortado e enxertado contra a natureza na oliveira cultivada. Os judeus são como essa oliveira cultivada. Portanto, para Deus será muito mais fácil enxertar de novo na própria árvore deles esses galhos quebrados. Meus irmãos, quero que vocês conheçam uma verdade secreta para que não pensem que são muito sábios. A verdade é esta: a teimosia do povo de Israel não durará para sempre, mas somente até que o número completo de não-judeus venha para Deus. É assim que todo o povo de Israel será salvo. Como dizem as Escrituras Sagradas, o Redentor virá de Sião e tirará toda a maldade dos descendentes de Jacó. Eu, o Senhor, farei esta aliança com eles quando tirar os seus pecados. Os judeus rejeitaram o Evangelho e por isso são inimigos de Deus, para o bem de vocês, os não-judeus. Mas, pela escolha de Deus,
eles são amigos dele, por causa dos patriarcas. Porque Deus não muda de ideia a respeito de quem ele escolhe e abençoa. Mas no passado, vocês que não são judeus, desobedeceram a Deus. Porém agora, vocês receberam a misericórdia de Deus por causa da desobediência dos judeus. Assim, por causa da misericórdia que vocês receberam, os judeus agora desobedecem a Deus, para que eles também possam receber agora a misericórdia dele. Pois Deus fez com que todos se tornassem prisioneiros da desobediência, a fim de mostrar misericórdia a todos. Como são grandes as riquezas de Deus! Como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria! Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Romanos, capítulo 12. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque, assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom.
Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Mas façam como dizem as Escrituras. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água. Porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Salmo 109. Salmo de Davi, ao regente do coro. Eu te louvo, ó Deus. Não fiques assim silencioso. Os maus e os mentirosos falam contra mim e me caluniam. Eles dizem coisas terríveis a meu respeito e me atacam sem motivo nenhum. Eles me acusam, embora eu os ame e tenha orado por eles. Eles pagam o bem com o mal e o amor com o ódio. Oh Deus, escolhe um juiz corrupto para julgar o meu inimigo e que o seu acusador seja um dos seus inimigos. Quando for julgado, e ele seja condenado, que até a sua oração seja considerada como pecado. Que o meu inimigo morra logo e que outra pessoa faça o trabalho que ele fazia. Que os seus filhos fiquem órfãos e que a sua mulher fique viúva. E os seus filhos fiquem sem lar e sejam mendigos. Que sejam expulsos das casas em ruínas onde moram. Que tudo que o meu inimigo tem seja tomado como pagamento das suas dívidas. E que estranhos fiquem com o que ele conseguiu com seu esforço. Que ninguém seja bom para ele e que não haja quem cuide dos seus filhos órfãos. Que todos os seus descendentes morram logo e que o seu nome seja esquecido em pouco tempo.
Que o Senhor Deus nunca esqueça dos pecados da sua mãe e sempre lembre da maldade dos seus antepassados. Que o Senhor lembre sempre dos pecados deles, porém que eles mesmos sejam completamente esquecidos. Pois esse homem nunca pensou em fazer o bem, mas perseguiu e matou o pobre, o necessitado e o desamparado. Ele gostava de amaldiçoar. Que a maldição caia sobre ele. Ele não gostava de abençoar. Que ninguém o abençoe. Para ele, era tão fácil amaldiçoar como se vestir. Que as suas maldições entrem nele como água e cheguem até os ossos como azeite. Que as maldições nunca o larguem. Que seja como a roupa que o cobre e como o cinto que ele usa. Oh, Senhor Deus, paga assim aos meus inimigos e aos que falam mal de mim. Mas quanto a mim, ó Senhor meu Deus, ajuda-me como prometeste e livra-me, pois és bom e amoroso. Eu sou pobre e necessitado. Estou ferido no fundo do coração. Vão me acabando como a sombra do anoitecer. Sou levado pelo vento como se eu fosse um inseto. De tanto eu jejuar, os meus joelhos tremem e o meu corpo é pele e osso. Quando os outros me veem, caçam de mim e, zombando, balançam a cabeça. Ajuda-me, ó Senhor, meu Deus. Salva-me por causa do amor que tens por mim. Que os meus inimigos fiquem sabendo que és tu que me salvas. Eles podem me amaldiçoar, mas tu me abençoarás. Que os meus perseguidores sejam derrotados e que eu, que sou teu servo, fique alegre. Que sobre os meus inimigos caia a desgraça e que a humilhação os cubra como roupa. Em voz alta darei graças a Deus, o Senhor. Eu o louvarei na reunião do povo, porque ele defende o pobre para salvá-lo daqueles que o condenam à morte.